Opa, economia! E agora? Como fica a economia da Inglaterra? Como fica a economia no mundo? Após a morte anunciada nesta quinta-feira da Rainha Elizabeth II. Chega ao fim, portanto, o segundo reinado mais longo da história. Tantas histórias tem a questão da monarquia britânica, mas o que na prática tem de relação com a economia? Como fica agora, de certa forma, o panorama da economia na Inglaterra? Nos últimos anos, em meio ao reinado popular, a Rainha Elizabeth era querida pelos britânicos, pois a economia teve altos e baixos, mas, no geral, a economia dos britânicos foi positiva em seu reinado. Para a gente falar sobre esse assunto, a gente tem o prazer de receber aqui o professor Christopher Mendonça, professor de Relações Internacionais do IBMEC. Professor, satisfação recebê-lo mais uma vez aqui no programa e nesse dia em que a gente lamenta a morte, da rainha e que, de certa forma, modifica um cenário que a gente, claro, vai trazer aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Fabiano, por mais esse convite. Infelizmente, nós temos que falar sobre uma notícia desagradável, que foi o falecimento da Rainha Elizabeth II, aquela que mais tempo ocupou a cadeira de monarca do Reino Unido, que teve um papel muito importante em toda a história do país, sobretudo no que se refere à questão econômica da Inglaterra. Então, vai ser interessante a gente poder falar um pouco sobre esse fato que aconteceu no dia de hoje. Pois é. Para a gente começar, antes até de entrar por esses pormenores da economia, professor, e aproveitando a sua análise sempre muito atenta, à questão internacional e econômica, mas eu estava acompanhando aqui, a notícia chega ainda todo mundo, tentando entender, tentando digerir, porque é uma figura daquelas que você não imagina, dar uma notícia, da morte dela, porque aquelas pessoas que pareciam ser imortais, E de repente vai ter todo um cerimonial, para até o sepultamento, que é um negócio gigantesco, São várias as cerimônias e algo talvez que a gente, nesse mundo recente, desse novo século, a gente não tenha visto ainda, Pois é, a última vez que nós tivemos a substituição do monarca inglês foi há 70 anos atrás, quando o rei George, pai da rainha Elizabeth II, faleceu, E ela teve que ascender ao trono. Então nós que temos menos de 70 anos, não vimos ainda a troca do monarca inglês. E certamente vai ser um processo bastante longo, duradouro, não tem uma previsão de quanto tempo isso vai durar, ainda mais que a rainha estava isolada, em um dos palácios de férias que a coroa inglesa tem. Então, nesse sentido, o traslado do corpo, o processo de funeral, tudo isso leva bastante tempo. Mas é importante a gente considerar que o trono inglês não está vazio. Nas regras protocolares do trono inglês, assim que um rei ou uma rainha morre, automaticamente o seu sucessor natural começa a ocupar o trono. Então, nesse momento, embora não tenha havido ainda a coroação de um novo rei, quem responde pela monarquia britânica é o rei Charles III, filho da rainha Elizabeth II, que já tem mais de 70 anos e que é o sucessor natural da sua mãe aí nessa linhagem monárquica na Inglaterra. Interessante, professor. E quando eu me referia a essa questão, do cerimonial que a gente, no mundo, nesse novo século, a gente não viu, porque realmente a gente não acompanhou, nada parecido em nenhuma outra, a gente não tem uma referência que se compare ali, a esse momento que os britânicos, eles têm uma devoção à rainha, devoção à monarquia, tem toda uma questão específica. E tem uma relação também, professor, que é uma relação que passa pelo bolso. Desde 1952, quando a ainda jovem Elizabeth
sucedeu o pai no trono, a economia do Reino Unido é 5 vezes maior, mas perdeu importância no mercado, no comércio global. Em 1960, o país respondia por quase 9% das exportações mundiais, agora a participação um pouco mais de 2%. Ou seja, apesar dessa devoção, qual que é a relação? A gente faz esse caminho aqui, né? Mas será que a gente pode realmente associar a monarquia a qualquer questão econômica ou aquele ditado que a gente tem uma mania de dizer, fulano não manda muita coisa, é tipo a rainha da Inglaterra. A gente costuma dizer isso no Brasil, né? Como é essa relação? Como essa relação em termos de economia, em termos de política do primeiro-ministro, que vem numa crise danada, né? E nesse momento uma crise de sucessor também. Ou seja, como é que é essa relação, monarquia e o primeiro-ministro? Bom, diferentemente da Inglaterra do século XIX, que tinha uma rainha ou um rei que coordenavam todas as ações do Estado no plano internacional, a Rainha Elizabeth já entrou num quadro onde se instalou uma monarquia constitucional. Então, de forma muito clara, a rainha não tem a capacidade de ser chefe de governo. Ela é, na verdade, a chefe de Estado, que é a representação diplomática do Reino Unido. Então, ela não tem muitas capacidades, ela não tem muita jurisdição no que se refere à administração do país, né? Aquilo que a gente chama de chefia de governo. Essa capacidade é atribuída ao primeiro-ministro, que inclusive nós temos uma nova primeira-ministra, Liz Truss, né, que já recebe o país com uma série de demandas e de importantes considerações a serem feitas no momento em que a Inglaterra está passando por uma crise bastante acelerada do ponto de vista do acesso a uma série de insumos, principalmente energéticos, e também no que se refere aos preços, né? Eles estão vivendo nesse momento uma trajetória crescente dos índices de inflação. Então, para que fique bastante claro, a rainha, nesse modelo chamado de modelo de Westminster, né, que é um modelo de uma monarquia constitucional, ela tem muito mais funções cerimoniais, simbólicas e até na diplomacia. Então, ela é a representante externa do Reino Unido, mas ela não tem capacidades administrativas dentro do seu país. É evidente que os primeiros ministros, e 15 primeiros ministros passaram pela liderança e pela autoridade da Rainha Elizabeth II, eles contaram muito com essa sabedoria, com a experiência que a rainha tinha, na verdade, em conduzir a política daquele país. No entanto, as suas funções elas são restritas a protocolos, a formações diplomáticas e não estão muito relacionadas ao próprio desenvolvimento econômico do país, que é uma atribuição direta do primeiro-ministro. Uhum. Agora, de alguma forma, a gente tem um cargo histórico, né? E ela, a rainha Elizabeth, ela tem uma figura importante. Recentemente, inclusive, a revista Exame trouxe uma matéria dizendo quanto vale a rainha para a economia da Inglaterra. E destacava a importância dela para a questão do turismo, para a questão das relações institucionais. Mesmo não sendo alguém que tomava as decisões práticas, professor, ela, de certa forma, mesmo que no simbolismo, tem uma interferência na economia, né? Não tenha dúvida, Fabiano. Quem já foi em Londres, né, ou quem passar por Londres, sabe como que o mercado em volta da monarquia ele é muito aquecido, né? Uma série de produtos, linhas de marcas diferentes, de produtos diferentes são feitos com base na monarquia, né? O que chama a atenção do Reino Unido é exatamente a monarquia. Todos os dias, centenas de pessoas vão para a porta do Palácio de Buckingham para ver a troca da guarda, compram produtos, né, com os emblemas reais. Então, nesse sentido, a presença da rainha ela tem uma importância muito grande no que se refere aos mercados, né, e aos serviços, sobretudo. O turismo gira em torno da monarquia, os palácios reais, né, a visitação aos museus ligados à família real. Então, nesse sentido, a monarquia, de forma geral, tem trazido muitos ganhos do ponto de vista econômico para o Reino Unido, em especial para a Inglaterra. É essencial que a gente tome também como pressuposto de que a rainha da Inglaterra é uma das pessoas mais ricas daquele país, né, e de que está sob a sua guarda uma série de
localidades, bens, joias que estão sob o domínio da coroa e que agora, muito provavelmente, deverão ser divididos entre aqueles que são os naturais herdeiros do trono, né? Então, nesse sentido, há mudanças importantes que a gente pode considerar nessa trajetória do falecimento da rainha Elizabeth II. E nessa trajetória, o que é curioso, né? É claro que ela já estava debilitada na saúde já nos últimos dias, né? Como a gente tem acompanhado nessa viagem, mas na quarta-feira, né? Na última quarta-feira, ela ontem, né? Na nossa bicentenário da independência, ela parabenizou o Brasil, né? Do bicentenário por meio da encarregada da Embaixada Britânica. Como é que é a relação, ou era a relação da rainha com o Brasil, professor? Sei que com a Argentina temos uma história ainda mais próxima, né? Os ingleses com a Argentina, uma história ainda mais próxima. Mas antes de falar dos hermanos, a nossa relação, o Brasil com a rainha. Bom, o Brasil tem uma trajetória muito amistosa do ponto de vista diplomático com a Inglaterra, né? Em todos os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II, o Brasil manteve uma posição bastante amistosa mesmo entre os dois países, né? E nesse sentido, foi uma generosidade da rainha ter cumprimentado todos os brasileiros, em especial o presidente. Tivemos aí um pique na internet. Aí o professor, vamos recuperar aí a fala, o professor teve uma queda, enquanto o professor vai recuperando, então a gente falava aqui que a gente vai recuperando a conexão com o professor, a Rainha Elizabeth parabenizou o Brasil, né, pelo bicentenário, né, e teve esse momento, o professor dizia aí o quanto que a gente tem uma boa relação diplomática com a Inglaterra, já temos o professor de volta aqui na tela? Ainda não, né? Então, a gente trazia essa informação e o detalhe muito importante quando o professor falou aí agora, né, que a Rainha Elizabeth é a pessoa com mais riqueza dentro do país. Aí tem uma reportagem do Portal Terra dizendo que a Rainha Elizabeth, monarca, né, do Reino Unido, nunca transformou ali, tornou, melhor dizendo, a público o patrimônio pessoal, mas que ela teria aumentado de 2020 para cá aproximadamente 2,2 bilhões de reais, fazendo aí já trazendo aqui para o nosso dinheiro. Então, como um todo, a coroa britânica tem um patrimônio em torno de 143 bilhões de reais. Só o palácio vale 4,5 bilhões de dólares. É uma coisa absurda, né, a questão financeira. A gente vai para o intervalo aqui no Economia Agora e a gente volta com o professor. Teve uma queda aqui na internet, mas a gente volta rapidinho aqui com o nosso Economia e Agora, discutindo os preâmbulos, o que acontece agora com a morte da Rainha Elizabeth na economia. A gente falou da economia britânica e, por que não, na economia mundial, a gente vai trazer no segundo bloco. É já já.